Shalom a todos. 5 princípios para vencer uma batalha espiritual. Meu nome é Marcos Paulo, profeta de Deus, líder em inteligência emocional, e eu estou aqui para trazer uma mensagem poderosa ao seu coração. Fique até o final desse vídeo porque o último item que eu vou tratar é o mais importante de todos. Fique comigo. O primeiro princípio que eu quero abordar aqui nesse vídeo sobre batalha espiritual, de como vencer batalha espiritual, nestes 5 princípios, o primeiro princípio é a oração. A oração, ela traz algo extraordinário para a vida de quem se utiliza dela. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, a Bíblia diz que é para nós orarmos todo tipo de oração e súplica, isto vigiando no Espírito. Então veja que mesmo que estejamos as armaduras de Deus, estejamos todo equipado, sem oração e súplica no Espírito, isto não vai adiantar. Então este é o primeiro ponto que nós devemos nos ater, é a oração no Espírito. Não é oração forçada ou na carne, ou uma oração simplesmente ensinada por homens. É uma oração no Espírito, guiada pelo Espírito, direcionada pelo Espírito Santo. Este é o primeiro princípio de quem quer vencer batalha espiritual. O segundo princípio, também importantíssimo para vencermos batalha espiritual, é leia a palavra de Deus, examine a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 15 e no versículo 4 sobre isto, dizendo que a leitura e a meditação da palavra, ela traz consigo alguns poderes espirituais da parte de Deus. Uma arma poderosa que Deus dá para nós, os crentes, aqueles que creem, é a sua palavra. A palavra de Deus penetra os lugares mais profundos e tem poder para transformar vidas. Na batalha espiritual, as palavras da Bíblia são uma espada que lhe ajuda a derrotar os inimigos de forma espiritual. Jesus disse que a verdade tem poder para nos libertar, e a palavra de Deus é a verdade. Quando você está preso pelo inimigo, a verdade da Bíblia quebra todas as correntes. Por isso, você precisa conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Então veja, a oração no Espírito ela é importante, mas a palavra de Deus também é importante. E eu sei que muitas pessoas não gostam muito de meditar, de estudar, de ler a palavra de Deus, mas todos que querem vencer batalha espiritual devem estudar, meditar e se aprofundar e colocar em prática a palavra de Deus. O terceiro princípio para vencermos batalhas espirituais, são 5 princípios, eu estou no terceiro. O terceiro princípio é obedeça a Deus. Veja que sem obediência não conseguimos vencer batalhas. Por quê? Porque a desobediência são quebras de princípios, quebras de conceitos e mandamentos, e isto dá legalidade para o adversário. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20, nós vemos uma ordem expressa de Jesus. Vemos que é necessário obedecer. A obediência está dentro desse bojo para que possamos então vencer batalhas espirituais. Não basta só conhecer a palavra de Deus, você precisa pô-la em prática. Ser discípulo de Jesus significa obedecer tudo o que ele ensinou. Jesus não lhe salvou para você continuar a viver na velha natureza, no pecado. Ele lhe salvou para uma nova vida, para uma vida totalmente espiritual. A obediência a Deus a desobediência a Deus abre brecha para o inimigo lhe atacar, mas quanto mais você se dedica a sua vida a agradar a Deus, mais fortes serão as suas defesas. A obediência aproxima você a Deus e lhe ajuda a ganhar forças para enfrentar as maiores batalhas espirituais. Então veja, o primeiro princípio é a oração. O segundo princípio é a meditação, o estudo da palavra de Deus. E o terceiro princípio é pôr ela em prática. Colocando em prática, você se aproxima de Deus e recebe mais graça e força da parte do Senhor. E nós vamos aqui para o quarto princípio. Esse quarto princípio é tremendo e é necessário também ser executado. Escute, preste atenção. Neste quarto princípio, nós precisamos resistir ao diabo. É isso mesmo que você ouviu. Resistir ao diabo.
Carta de Paulo a Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Ou melhor, carta de Tiago, perdão, me corrigindo aqui. Tiago 4, versículo 7. Lá diz resistir ao diabo. Resistir, nós precisamos resistir. E como se resiste ao diabo? Veja, simplesmente dizendo não à tentação. Só porque você sente vontade de cometer um pecado, isso se chama tentação. Vontade de cometer se chama tentação, ou seja, está sendo tentado a ter uma ação, e esta ação é contra a palavra. Mas isso não significa que você tem que obedecer a esse desejo. Você tem escolha, então escolha Deus. Você tem a escolha, você pode falar não, resistindo a essa tentação, resistindo a esta bandeja, esse prato que Satanás lhe apresenta, esta oferta que ele lhe faz, para que você caia nessa cilada e saia da presença de Deus, ou peque contra Deus e abre portas e brechas para ele entrar na sua vida. O diabo pode pôr pressão para você pecar, mas não pode forçar a sua mão, ou seus pés, ou sua vida, para que você peque. A Bíblia diz que se você se manter firme e resistir, e ter resistência, e resistir, o inimigo vai bater em retirada, porque não consegue vencer. Tome uma posição contra o inimigo e o resista. A Bíblia diz que quando nós resistimos, nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, ele tem que sair, ele tem que se afastar, ele tem que fugir de nós. Então é muito importante o que eu estou falando aqui. É muito importante. Esse último aqui que eu vou falar é muito mais importante também de todos os 4 que eu estou abordando aqui. Mas antes de eu falar desse 5º princípio, eu peço para você que é novo aqui, que curte, que comente, compartilha. E aqueles que não me seguem, comecem a me seguir e deixe aqui o comentário, ative o sininho das notificações. São mensagens extremamente importantes para a sua vida espiritual. O 5º princípio, junte-se ao exército de Deus. Uma andorinha sozinha não faz verão. E uma andorinha ou uma pessoa sozinha é uma presa para o adversário. É necessário unir-se ao corpo de Cristo. É necessário ter comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, comunhão com Jesus. Eu não digo com um sistema criado por homens, mas uma unidade com Deus, com Cristo, com a palavra e com pessoas e com os irmãos. Deus não espera que você lute sozinho na batalha espiritual. Todo soldado faz parte de um exército. A igreja é o exército de Deus. Junte-se à igreja. Tenha comunhão com os irmãos na fé. Envolva-se ativamente. Você precisa de seus irmãos e seus irmãos precisam de você. Então veja, 5 princípios importantes para vencer qualquer batalha espiritual. Mas essa última aqui é importante. Junte-se ao exército de Deus. Esteja unido com a igreja de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e você faz parte do membro deste corpo. Então não fuja disso. Una-se ao corpo de Cristo. Obedeça os 4 outros princípios e Deus vai te dar vitória sobre qualquer luta espiritual que vier contra a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Espero que essa mensagem te ajude e que Deus possa enriquecer mais a tua fé e te fortalecer a cada dia para você vencer lutas e batalhas espirituais. Que Deus abençoe, um abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.